Boa tarde, gente. Meu nome é Natioela Cátila, tenho 24 anos e sou portadora de lúpus eritematoso sistêmico. O lúpus eritematoso sistêmico, LES, é uma doença autoimune, crônica e inflamatória que atinge o tecido conjuntivo e pode afetar todo o corpo. Característica da doença é a produção de autoanticorpos, inflamação em órgãos e dano tecidual. Sintomas são lesões avermelhadas no rosto em forma de borboleta, dor e inchaço nas articulações, cansaço, desânimo, febre baixa, emagrecimento e perda de apetite. Afeta as articulações, pele, rins, cérebro, membranas mucosas e parede dos vasos sanguíneos. O diagnóstico pode ser feito por exame físico e laboratoriais. O tratamento é com hidroxicloroquina, corticoides e outros medicamentos que suprimem o sistema imunológico. O LES é mais comum em mulheres, principalmente entre 20 e 45 anos, mas pode afetar pessoas de qualquer idade, raça e sexo. E exposição inadequada em horários inapropriados à luz do sol pode desencadear ou agravar o lúpus. A minha história começa em 2010, quando eu descubro que eu tenho osteomielite, uma doença no osso, uma bactéria, uma infecção no osso, enfim. E isso também diagnosticar o lúpus. É um dos sintomas que chega antes do diagnóstico principal de lúpus. Só que quando eu fui diagnosticada com osteomielite, não fazia nem ideia de que eu tinha lúpus, né? Porque a princípio era só osteomielite, né? E ninguém fazia ideia de que era lúpus. Aí eu fui ao hospital, fui diagnosticada com osteomielite, fiz o tratamento, né? Tive sequelas pós-tratamento, tenho até hoje sequelas da osteomielite. E logo em seguida, alguns meses depois, começou a aparecer algumas manchas na minha pele. Na minha perna, para ser mais específica, na perna direita, onde eu tive osteomielite. Então pensamos que fosse algo relacionado à osteomielite. Aí eu fui ao hospital, os médicos falaram que era erisipela, não sei direito o que é isso. Mas logo depois dos exames foi comprovado que não era erisipela. Então os médicos ficou dando voltas, tentando descobrir o que era. Mas ninguém conseguia descobrir o que eu tinha. E nisso se foi mais alguns meses e apareceu uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça que eu sentia muito forte e não parava por nada. Era uma dor de cabeça bem forte mesmo, por nada parava. Então voltamos ao hospital e mais uma vez ninguém conseguia descobrir o que eu tinha. Mais alguns meses se passaram e eu perdi completamente a memória. Não conseguia me lembrar de ninguém. E nisso, mais uma vez, voltamos ao hospital, fiz vários exames, nada apareceu nos exames. Mais uma vez, ninguém descobriu o que eu tinha. Até que em 2013, dia 4 de outubro de 2013, eu fui à casa da doutora Disse, que hoje é falecida, né? Uma amiga da família. E eu tava passando mal. Ela me examinou, olhou para as minhas manchas, suspeitou de lúpus, né? Mas ela não era especialista em lúpus, não era reumatologista. Então, o que ela fez? Ela escreveu uma carta para a melhor reumatologista, especialista em lúpus do estado do Espírito Santo, que era a doutora Ana Lúcia, né? Na época. E me encaminhou para ela, escreveu uma carta me encaminhando para ela, pedindo um favor a ela, para ela poder me examinar e confirmar para saber se era lúpus.
E eu fui, dia 6 de outubro de 2013. Alguns dias atrás, fez 11 anos que eu fui até ela e fui diagnosticada com lúpus. Uma batalha longa e cansativa se começou desde então, né? Minha vida desde então é de hospital em hospital, muitos remédios por dia, dores, muitas dores, muita dor que eu sinto todos os dias. E é muito complicado, né, viver assim. Mais adiante vamos falar mais disso, sobre as dores, sobre como eu vivo. Por enquanto eu só quero contar um pedacinho da minha história para vocês. E logo depois do diagnóstico do lúpus veio a primeira rebordosa do lúpus, que foi o rins, deu nefrite lúpica nos rins. Eu estava com 30% da função renal e só diminuindo. Então eu comecei a fazer hemodiálise, né? Comecei a fazer hemodiálise e fui para a lista de transplante, né? Porque não estava melhorando, então fui para a lista de transplante. E assim que eu fui para a lista de transplante, os medicamentos começaram a fazer efeito, a hemodiálise começou a fazer efeito e eu não precisei mais de transplante, então saí da lista. Mas até hoje eu sofro devido ao rim, né? Com nefrite lúpica, até hoje eu sofro com isso. E depois dos rins achamos que eu ia ter um tempo de paz, mas não. Logo em seguida descobrimos que o lúpus havia atingido os pulmões e o coração. Eu fui ao hospital sem conseguir respirar. Chegando lá me entubaram. Eu tive 2 paradas cardíacas e entrei em coma pela primeira vez. Pela primeira vez eu entrei em coma e só acordei 5 dias depois. Totalmente fraca, com muita dor e já estava fazendo pulsoterapia. Pulsoterapia é tipo uma quimioterapia para quem tem lúpus. E nisso, mais uma vez pensamos que estaria tudo bem logo depois, mas não. Logo depois descobrimos que tinha atingido o fígado. Mais uma vez fomos fazer pulsoterapia com imunossupressor para poder ver se ajudava, né? Se melhorava a situação do fígado. E não adiantou muita coisa. Eu continuava a piorar cada vez mais e ninguém conseguia me fazer melhorar. A ponto de um dos médicos chegar para mim e para minha mãe e falar que eu não conseguiria chegar aos 19 anos de idade. Na época eu tinha uns 17. Quando eu descobri do fígado eu já estava com 16, 17 anos. E ele disse para mim e para minha mãe que eu não chegaria aos 19 anos. Hoje eu vou fazer, dia 6 do mês que vem, eu vou fazer 25 anos, né? Alguns anos a mais do que os médicos me deram, graças a Deus. E tô nessa luta até hoje, né? Lutando cada dia mais pela minha sobrevivência. Lutando cada dia mais com essa doença, né? Que é terrível. Invisível, porém terrível. Há 6 anos atrás, quando eu vim para a Bahia, eu entrei em remissão pela primeira vez. Remissão é quando a doença dorme, né? E ela te dá um alívio, porque os sintomas param, essas coisas, a dor para, as coisas param de acontecer. Então eu achei que eu estava bem. Até um dia que eu resolvi ir para a praia. Achando que eu estava bem, eu fui para a praia. Quando eu já cheguei com dor no fígado, com dor no rim. Enfim, a doença despertou de novo. De lá para cá, é uma luta diária, inconstante, né, contra o lúpus. Todos os dias eu e meu pai viemos lutando contra isso.
E é difícil para mim lutar contra isso, é difícil para mim ver ele lutando contra isso, né? Porque apesar dele ser meu pai, eu me sinto culpada por ele estar nessa situação, por minha causa. E continuo vivendo, né? Buscando cada dia a cura, a vitória contra essa doença terrível. Mais pra frente vamos falar mais sobre como é meu dia a dia, minha alimentação, o que eu faço com as dores, minha fisioterapia, meu tratamento com a psicóloga, tudo certinho. Vamos conversar sobre tudo isso. Agora eu vou deixar vocês com um pequeno vídeo, eu quero que vocês vejam até o final. Até mais, até o próximo vídeo. Um beijo, tchau. Falando sobre lúpus com nossa família e amigos. O lúpus é uma doença autoimune que causa inflamação em diferentes órgãos do corpo. A inflamação causa sintomas que vão e vêm e que variam de paciente para paciente. Quando o lúpus está ativo, podemos nos sentir muito cansados, apáticos e com dores pelo corpo. Esses sintomas não são visíveis. Por isso, muitas vezes é difícil para nossa família e amigos entender como nos sentimos. Quando fui diagnosticada com lúpus há 4 anos, nem eu, nem minha família sabíamos o que era o lúpus. Meu marido e meus filhos queriam me ajudar, mas não sabiam como. Eu estava com muito medo e não queria sobrecarregá-los falando sobre os meus sintomas e receios. Mas eu precisava aprender sobre a minha doença e por isso entrei num grupo de apoio de pacientes com lúpus. Com a ajuda de outras pessoas que passaram por algo semelhante, entendi que compartilhar com minha família sobre os meus sintomas, meus medos e minhas necessidades me ajudaria. Então, comecei a falar de lúpus com minha família e amigos. Não para que eles sentissem pena de mim, mas para que eles me acompanhassem e me apoiassem nos momentos em que eu mais necessitava deles. Isso nos ajudou a entender que lidar com o lúpus é como treinar para uma longa maratona, para a qual você precisa da orientação do médico, confiança, aceitação e perseverança do paciente, além do acompanhamento, compreensão e apoio da família e amigos.